Oi, amados, lição 152 diz assim: o poder de decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Gente, que poder que tem isso aqui, né? É muito forte para a gente realmente refletir, né? Nada ocorre que não represente o teu desejo, e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação, tá? Se a gente entender que tudo que está acontecendo conosco, né, é porque nós estamos escolhendo ver assim. Aqui está a nossa salvação, né? Só é mudar a nossa escolha, mudar a fonte. Ele sempre nos ensina isso, que a gente muda a fonte. Ao invés de ver pelo ego, a gente começa a ver pelo Espírito, tá? Mas vamos ver o que a lição está mostrando. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz? Ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é a verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. E isso já ouvistes antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado. Então, a salvação é o conhecimento de que a verdade é verdadeira, essa é a primeira. Se você não aceitar isso, né? E não aceitar a segunda parte que diz nada mais é verdadeiro, tá? Se você não puder aceitar isso, então você não está vendo a verdade, tá? A verdade é verdadeira, então por isso não existe outra verdade. Quando a gente se deparar na situação onde a gente está vendo aquela ilusão que não tem como negar, né? E está sendo bem dolorosa para a gente observar aquilo e a gente agora dizer, mas qual é a verdade? A verdade vai eliminar completamente o que não é verdade. Então, aonde está aí nessa situação o Filho de Deus? Aonde está aí a verdade a maior, né? O que mais que ele diz aqui? Pronto. Se você tem que aceitar a primeira e a segunda parte, a verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso, pois se aquilo que não é verdade for verdadeiro se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa. Ai, gente, vocês estão entendendo, né? Se a gente aceitar uma parte da ilusão como verdade, então a verdade está sendo falsa, tá? A verdade tem que ser absoluta. E a verdade perdeu o seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro e aquilo que é falso é falso. Essa é a mais simples das distinções e, no entanto, é a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida.
ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente tuas. Então, nós vamos fazendo as nossas escolhas do que queremos julgar. Isso é assim. Você julgou e você determinou. Por causa disso, agora a verdade está obscura, né? E são nossas escolhas que fazem isso. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. Então a gente não percebe que somos nós que estamos introduzindo essas ideias e aceitando essas ideias da mente carnal, como diz Joel, né? E não entendemos que estamos escolhendo essas ideias, tá? Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por definição. E isso inclui todas as variações de sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade tal como é. Então, a gente, dentro de nós, né, o nosso ser verdadeiro, ele é imutável e ele está simplesmente observando tudo o que está acontecendo nesse mundo que muda o tempo todo, todas essas reações. Se a gente tiver, se o nosso ser estiver focado, né, nós estivermos focados no nosso ser verdadeiro, nós vamos estar imutáveis diante de situações mutáveis, tá? Quando nós caímos no ego, nós completamente perdemos esse estado divino que é o natural para nós. E aí, nós começamos a ver a ilusão como verdadeira. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância? Deus não o fez. Gente, olha isso. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância. A gente acha assim, eu fiz o mundo. Nossa, eu não sou tão potente, assim, tão poderoso para fazer o mundo que eu estou vendo. E aí ele diz logo em seguida, Deus não o fez. Disso podes estar certo. O que ele pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer. Como é que Deus vai, né, entender qualquer uma dessas coisas? Como é que Deus pode ter feito essas coisas? Não foi Deus que fez isso. Estás apenas acusando de insanidade ao pensar que Deus tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só a loucura faz um mundo como esse. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade, que inventou opostos para a verdade e permite, mesmo com sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida. Tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são de Deus. E podes ver o que ele não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso, tá? Achar que Deus criou esse mundo de dor para nós, né? É uma loucura, ele está dizendo aqui, tá? E que a gente não pode, na realidade, perceber aquilo que Deus não criou. A gente está percebendo o que nós criamos. Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito, tal como é. O poder de decisão é nosso.
Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo e tudo o que pensas ter feito desaparecerá. Eu acho essa parte muito importante para a gente repetir. Decide apenas aceitar o teu direito, o teu lugar de direito como co-criador do universo e tudo que pensas ter feito desaparecerá. Ele está mostrando que com Deus nós criamos todas as coisas, tá? Nós somos o Filho de Deus, que Ele fez para criar com Ele esse universo, mas o universo verdadeiro, não essa ilusão. E quando a gente aceitar o nosso lugar como co-criador, a gente vai entender que não estamos criando, que não vamos criar ilusões, mas vamos criar com Deus a realidade. Então, o que surgir na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tomará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. Hoje praticaremos a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, amados, que a gente entenda, né? Que a verdadeira humildade é a gente entender que esse mundo que a gente está vendo, ele não foi criado por Deus, ele foi criado por nós. Nós damos ao mundo, né? Essa ideia de bem e de mal, nós fazemos esse julgamento, né? E se diz na Bíblia que isso aconteceu com Adão, né? A história conta como uma forma de refletirmos, né? Que o mal, né? O bem e o mal foi algo que o homem criou e a Bíblia mostra que quando Adão comeu e Eva comeram do fruto do bem e do mal, foi aí que tudo deu errado, tá? Foi aí que esse mundo começou a ser criado, aonde eles foram expulsos da consciência verdadeira e eles caíram em sono profundo e foram expulsos e passaram a ter que trabalhar pelo suor do seu rosto, a mulher passou a ter dor para ter o parto. Então tudo isso aconteceu por causa da separação, por causa do sonho. Mas o mundo de Deus, ele não é isso que nós estamos vendo. E aqui nós estamos aprendendo a largar essa visão do mundo que vemos para poder, então, estar co-criando com o Pai. Estar novamente voltando à casa do Pai e nos reunificando a Ele. Hoje praticaremos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Porque a gente pensa que a gente está sendo arrogante quando a gente diz que a gente mesmo criou esse mundo, tá? Então, com humildade, vamos entender que nós criamos esse mundo e que o mundo de Deus é só amor, tá? Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade, a sua integridade eterna, que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixamos de lado a arrogância que diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos, e ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou imaculados, como Ele próprio, no poder e no amor. O poder de decisão é nosso. E aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos, tá? A gente tem que deixar todos os nossos conceitos para trás. A arrogância de cada um deles foi percebida e na humildade a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor do seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos
como nossos. Agora nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade e ao nos levantarmos e passamos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu. Neste dia, aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Então, 5 minutos quando acordar, você vai refletir nessa ideia. O poder de decisão é meu. Neste dia, aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus, como lhe era destinado. Então é como a visita do Cristo. A gente vai passar esses 5 minutos refletindo na ideia e depois em silêncio a gente pede humildemente que o nosso ser nos seja revelado, tá? E fica quieto em silêncio. Espera por ele pacientemente ao longo do dia e convida-o a cada hora com as palavras com que começaste o dia, concluindo com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os auto-enganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. Amém? Namastê.